O homem sempre teve desejo de voar como os pássaros. É difícil saber se esse intrépido homem-pássaro queria uma máquina voadora ou um paraquedas ao saltar da Torre Eiffel em Paris no início deste século. Seja como for, estava preparado com bastante sangue frio para este teste de vida ou morte. O resultado foi trágico. Outros inventores descobriram a duras penas que o homem não poderia contar somente com seus músculos. Mesmo assim, os irmãos Montgolfier, da França, e outros pesquisadores subiram em balões desde a década de 1780. Em meados do século XIX, balões controlados por cabos foram usados em observação militar. Os balões baseavam-se em gases mais leves que o ar, mas uma máquina mais pesada que o ar, capaz de levantar voo, só foi possível com o advento do motor de combustão interna. Somente no final de 1903, ocorreu o primeiro voo daquilo que viria mais tarde a ser chamado aeroplano, e depois avião. Essa experiência foi realizada pelos irmãos Wright, na Carolina do Norte, Estados Unidos. A possibilidade de voar logo atraiu a imaginação do público e, dentro de poucos anos, todas as principais nações do mundo já fabricavam aeronaves. Coube ao piloto francês Louis Blériot dar o próximo passo na história do voo movido a motor. Em junho de 1909, ele tornou-se a primeira pessoa a sobrevoar o Canal da Mancha. Essa travessia aérea reforçou o desejo de usar o avião com finalidades militares. Mas foram os italianos os primeiros a usar o avião na guerra, em seu conflito com os turcos na Líbia, em 1911. O motor de combustão interna também permitiu o desenvolvimento dos dirigíveis. Surgiram dois tipos, o dirigível flexível, popularmente conhecido como blimp, com um envoltório de algodão, emborrachado ou linho. E o dirigível rígido, cujo modelo mais conhecido é o alemão Zeppelin, com estrutura de metal. Ao iniciar-se a Primeira Guerra, em 1914, havia três tipos básicos de avião. Os dois primeiros eram os aviões tratores monoplano e biplano, com o motor instalado no nariz. O terceiro era o biplano propulsor, com o motor instalado na traseira da carlinga. Ao iniciar-se a guerra, a França tinha nada menos de 138 aviões organizados em 25 esquadrilhas. Os britânicos tinham cerca de 60 aviões e os alemães 5 esquadrilhas, num total de 100 aviões. Em 1918, essas e outras nações que se iniciavam no poderio militar aéreo aumentaram em muitas vezes o número de seus aviões. França, Alemanha e Grã-Bretanha produziram cada uma cerca de 50 mil durante a Primeira Guerra. No início, os aviões eram usados pelos militares em missões de reconhecimento. O antigo biplano alemão AEG foi usado com essa finalidade na Batalha de Tannenburg, na Frente Oriental, em agosto de 1914, e teve uma participação importante na vitória alemã. Esses aviões de exploração, como eram chamados, não portavam armas, muito embora os americanos já tivessem feito experiências de utilizar metralhadoras e lançar bombas de aviões, e os aviões italianos terem feito o mesmo na Líbia. Os pilotos logo compreenderam que precisavam defender-se dos aviões inimigos que vinham espionar o que se passava embaixo, e começaram a armar seus aviões.
Mas o surgimento do avião de combate teve de esperar até que se conseguisse uma maneira segura de usar metralhadoras durante o voo. Conseguiram montar uma metralhadora na asa superior, mas essa posição dificultava o recarregamento. Poderia ser colocada ao lado da carlinga, mas aí ficava quase impossível acertar a pontaria. O avião propulsor, como esse FE-2B britânico, não tinha esse problema, mas em compensação era mais difícil de manobrar que o avião trator monoposto. Em abril de 1915, o piloto francês Roland Garros ajustou defletores de aço às hélices do seu monoplano de observação Morane-Saunier. Teve grande sucesso, até que uma falha do motor obrigou-o a aterrissar em terreno inimigo. Um projetista de aviões, o holandês Anthony Fokker, que vemos aqui à esquerda, trabalhava para os alemães e encontrou uma solução: o aparelho interruptor que sincronizava o acionamento da metralhadora com a hélice. Isso revolucionou a guerra aérea na frente ocidental. A partir de agosto de 1915, a aviação alemã passou a dominar os ares. Seus biplanos e monoplanos começaram a derrubar aviões franceses e britânicos. Mas as metralhadoras bem ajustadas aos aviões não foram o único segredo do sucesso dos caças alemães. Os pilotos logo compreenderam que teriam de ser capazes de eliminar seus adversários. A acrobacia aérea tornou-se fundamental. Um dos primeiros a entender isso foi o as da aviação alemã, Max Immelmann. Ele inventou uma manobra especial que consistia em um meio loop, com um meio giro em torno de seu eixo, que o colocava rapidamente acima e na traseira de seu adversário. Eis aqui uma demonstração da volta de Immelmann. O domínio alemão era tal que já no início de 1916, os britânicos determinaram que toda missão de reconhecimento teria de ser acompanhada por escolta armada. Isso originou o voo em formação. O reconhecimento aéreo, portanto, ficou sendo vital durante a guerra. A fotografia aérea tornou-se um importante elemento dessa tarefa. A partir de fotografias aéreas, podia-se traçar mapas precisos das trincheiras. Na primavera de 1915, a ligação entre o ar e a terra através do rádio permitiu o uso do avião para orientar a mira da artilharia diretamente para os alvos a serem atingidos. Novos modelos de aviões dos aliados, como esses Newport Babies franceses, sobrepujaram o Fokker Scourge nos primeiros combates da Batalha do Rio Somme, em julho de 1916. Outro avião aliado criado nessa época foi o FE-2B britânico. Ele dispunha de uma velocidade máxima de apenas 90 milhas por hora, mas sua capacidade de manobra era surpreendentemente boa para um avião propulsor. Mas no inverno de 1916, os acontecimentos mudaram de rumo mais uma vez, e as perdas de aviões aliados aumentaram muito. A Fokker, a Albatros e a Halberstadt passaram rapidamente a produzir aviões com desempenho muito melhor que os aliados. Além disso, os alemães, por sugestão de um dos seus antigos ases da aviação, Oswald Bölk, começaram a operar com esquadrilhas completas de 14 aviões, de modo a terem superioridade numérica sobre os adversários. O ponto culminante da superioridade da aviação alemã sobre os aliados ocorreu em abril de 1917. Nessa época, os alemães lançavam 3 ou 4 esquadrilhas ao mesmo tempo. Essa formação ficou conhecida como Circo. O mais famoso desses circos foi o liderado pelo barão Manfred von Richthofen, que os britânicos chamavam de Barão Vermelho, em alusão aos aviões Albatros, e depois os triplanos Fokker, que ele pilotava totalmente pintado de vermelho. Ele próprio era um oficial de cavalaria que, ao começar a guerra, tinha 32 anos, idade já avançada para um piloto de caça. Mas sua habilidade com as rédeas o ajudaram a transformar-se em um excelente piloto e a tornar-se, em 1917, um dos principais ases alemães. Ele chegou a um total de 80 aviões abatidos, recorde superior ao de qualquer outro piloto, até ser abatido em ação em abril de 1918.
Os britânicos batizaram aquele abril de 1917 de Abril Sangrento, pois perderam cerca de 150 aviões e tiveram 316 tripulantes mortos ou capturados. Mas novamente a sorte voltou a pender para os aliados, que lançaram novos tipos de avião. Mais uma vez, estava na hora de uma nova ofensiva, a de Ypres, em julho de 1917. Os franceses agora contavam com vários tipos de SPADs, de 1 ou 2 lugares. E apresentaram também seus Newport 17, alguns dos quais foram usados também pelos britânicos, juntamente com seus Sopwith Pup, primeiros aviões de escolta britânicos de um só lugar, realmente eficientes, que entraram em serviço no final de 1916. Esse pequeno avião de escolta, de grande manobrabilidade, logo encarregou-se de outras missões. O PAP juntou-se ao Sopwith Triplane, o caça Bristol de 2 lugares, carinhosamente apelidado de Bracefield. Aqui aparece o SE-5, que mostrou ser um dos caças mais eficientes da guerra. Mas não foi a velocidade que deu a primazia a esses caças. Na verdade, durante os 4 anos de guerra, eles nunca chegaram a ultrapassar as 40 milhas por hora, quando já em 1914, os aviões já alcançavam de 80 a 90 milhas por hora. O que pesou foi sua maniabilidade, sobretudo em retorno e razão de subida. Mas agora as proezas desses homens ganhavam a admiração popular em ambos os lados. As façanhas dos ases da aviação, como passaram a ser chamados, tinham grande destaque nos meios de comunicação. Os alemães tinham von Richthofen, mas também Voss e Udet. Os franceses, Georges Guynemer, Nongesser e Fonck, tornaram-se heróis nacionais. Albert Ball, um tímido jovem de apenas 20 anos, tornou-se um dos muitos ases britânicos. Como entrada na guerra, os americanos também tiveram seus ases como Eddie Rickenbacker e Raoul Lufberry, que começou sua carreira de piloto como voluntário da aviação francesa. Muitos desses ases não sobreviveram à guerra, encontrando finalmente alguém à sua altura no combate. Lufberry foi enterrado com honras de chefe de Estado. Os céus da frente ocidental serviam diariamente de palco para as batalhas dos aviões de reconhecimento. Cada um procurava tomar a posição ideal, acima de seus adversários, e entre eles e o Sol, antes de atacar. A partir daí, a batalha passava a ser individual, e o avião que conseguisse colocar-se o mais próximo possível da traseira de seu oponente seria vitorioso. Pelos padrões modernos, qualquer um dos pilotos dessas frágeis máquinas tinham muito menos chances de sobreviver que qualquer jovem oficial na trincheira. Não somente por causa do combate, mas também pelo alto índice de acidentes aéreos. A tripulação até podia ter uma vida mais confortável que os soldados nas trincheiras, mas sua vida corria muito mais riscos. A tensão das missões de combate aéreo, às vezes mais de 6 horas no ar em um só dia, acabava tendo seus efeitos. Os nervos ficavam cada vez mais tensos e alguns não conseguiam resistir.
Para evitar isso, as autoridades militares instituíram medidas para assegurar o descanso da tripulação. Os britânicos, por exemplo, determinaram que os pilotos deviam ser mandados de volta para casa por um período depois de 6 meses de guerra aérea. O principal objetivo da corrida pela supremacia aérea continuava sendo a capacidade de reconhecimento aéreo ininterrupto. Todos os dias, os exércitos encarregavam os pilotos de sobrevoar as linhas inimigas a fim de esclarecer pontos estratégicos específicos. A extrema tensão dessas missões e o alívio da volta em segurança são bem evidentes. As tripulações dos voos de reconhecimento precisavam relatar o que haviam observado tão logo aterrissassem, pois ainda tinham vivo na memória tudo o que observaram. Suas informações eram então enviadas aos comandos, onde seriam analisadas. Muitas vezes, tomava-se imediatamente a decisão de enviar aviões para lançar bombas e atacar alvos como depósitos temporários de munição, pontos de comando e centros de comunicação mais próximos da área de combate. Isso levou à construção de um novo tipo de avião, o bombardeiro. Inicialmente, caças como o FE-2B foram adaptados para essa função, mas por volta de 1917 foram substituídos por tipos mais eficientes. Os aviões passaram a contar com mecanismos especiais de lançamento de bombas. As próprias bombas eram relativamente pequenas, como essas bombas britânicas de 29 e 45 quilos. As miras dos bombardeiros eram bem primitivas e muitas vezes o acerto do ataque ficava por conta do critério do piloto. Para ter maior precisão, era necessário voar o mais baixo possível, expondo-se perigosamente ao fogo antiaéreo inimigo. Por questões de segurança, as bombas só eram espoletadas depois de encaixadas no avião. Ficavam então prontas para disparar, o que tornava ainda maior o perigo para a tripulação em caso de queda do avião. As bombas também eram vulneráveis ao ataque dos caças inimigos. Por essa razão, os caças de reconhecimento passaram a ter outra tarefa, a de servir de escolta aos bombardeiros. Um avião de escolta típico foi o versátil caça Bristol. Os pilotos artilheiros ou observadores, como eram chamados, normalmente municiavam os carregadores de suas próprias metralhadoras, de forma a minimizar o risco de suas armas engasgarem, o que poderia ser fatal se ocorresse no meio de um combate. A grande vantagem do caça de 2 lugares sobre o de um só lugar era de que o observador podia a qualquer tempo cobrir a traseira. Sua arma estava ajustada sobre uma peça rotatória que lhe conferia a máxima maniabilidade. Mesmo os tipos especiais, como esse avião artilheiro de observação, muitas vezes podia conduzir bombas para a eventual oportunidade de atacar alvos em terra. Vulneráveis como eram os caças inimigos e a artilharia antiaérea, as bombas destinavam-se também a elevar o moral da tripulação, dando-lhe oportunidade de responder aos ataques. Desde o início da guerra, houve casos de aviões lançarem bombas sobre tropas em terra e depois voltarem para ataques aéreos com metralhadora. Mas foi somente em meados de 1917 que começaram a ser usados os caças-bombardeiros em ataques através das trincheiras. Eles podiam, além de apoiar a infantaria, fornecer valiosas informações sobre os ataques. Os bombardeios pesados exigiam nervos de aço dos pilotos, pois tendo que voar muito baixo, transformavam-se em alvos fáceis para qualquer fuzil ou metralhadora inimiga em terra.
O tipo de avião mais conhecido nessa missão foi o Sopwith Camel britânico, que apareceu pela primeira vez na França em 1917. Ele podia atacar e também defender-se como caça. Foi somente nos últimos meses da guerra que pensou-se em proporcionar aos pilotos alguma proteção contra o fogo antiaéreo. Resultou daí o Sopwith Salamander, irmão do Sopwith Dolphin, que vemos aqui. Esse avião era dotado de chapas de placa de blindagem em volta da cabine e sobre ela. Em setembro de 1918, o apoio aéreo a operações terrestres já estava tão aperfeiçoado que o general Bill Mitchell, comandante das missões aéreas americanas na França, podia contar com nada menos que 1.500 aviões franceses e americanos de todos os tipos para o ataque a Saint-Michel. 2/3, inclusive bombardeiros pesados, foram empregados para interditar a retaguarda alemã. O objetivo era atacar alvos para dificultar o envio de suprimentos e tropas para o front. O restante encarregou-se do apoio aéreo cerrado, como se designaria mais tarde o bombardeio pesado. A ameaça antiaérea não se limitava aos tiros de fuzil, mas também a metralhadoras com armação especial. Nos primeiros meses de 1915, ambos os lados desenvolveram canhões antiaéreos, alguns estáticos, outros montados em caminhões. Levou tempo para resolver os problemas técnicos e conseguir ajustar a pontaria antiaérea, mas logo os pilotos dos dois lados passaram a respeitar as baterias antiaéreas. Os mais vulneráveis eram os aviões em missão de reconhecimento fotográfico, que tinham de voar em linha reta para fazer suas fotos. O padrão da guerra aérea sobre a frente ocidental espelhou-se em outros cenários de guerra. Austríacos e alemães bateram-se com os russos na frente oriental. Como ambos os lados dispunham de menos aviões e a frente de batalha era bem mais extensa, os combates aéreos não foram tão frequentes quanto na frente ocidental. Em Salônica, cujo porto é sobrevoado aqui por um hidroavião britânico, e na frente italiana, ocorreram combates aéreos que às vezes chegaram a ser quase tão intensos quanto os travados nos céus da França e de Flandres. Os aviões encarregaram-se de cruciais missões de reconhecimento contra as forças alemãs no leste da África. Também no Oriente Médio, aviões britânicos combateram os alemães na Mesopotâmia e na Palestina. Foi no final da ofensiva britânica na Palestina, em setembro de 1918, que ficou demonstrado como a força aérea poderia afetar as forças terrestres. Forças turcas em retirada foram capturadas e impiedosamente dizimadas pelos aviões com bombas e tiros de metralhadora. Mas em lugar algum o combate aéreo concentrou-se mais do que na frente ocidental, onde mostrou-se intenso até o fim, com o empenho dos alemães contra a sempre crescente superioridade numérica dos aliados.
Os combates aéreos durante os anos 1914 e 1918 foram considerados por ambos os lados como uma guerra mais limpa do que a travada nas trincheiras. Houve mesmo quem comparasse os combates aéreos às lutas entre cavaleiros medievais e adotaram os mesmos padrões da cavalaria. Isso aumentou ainda mais o charme que o público atribuía à guerra aérea na França e em Flandres. Mas não foi só o combate entre aviões que dominou os céus na Guerra Aérea de 1914 a 1918. Também a observação aérea foi largamente usada por ambos os lados, através de um método já antigo. Método que constituía um alvo fácil para a artilharia antiaérea. O balão de observação, erguido da terra e preso a um cabo, permitia aos observadores checar as atividades inimigas e controlar o fogo da artilharia com muito mais facilidade do que de um avião em voo. Os contatos com a Terra eram feitos por telefone. Mas os balões eram também alvos muito óbvios. Os aviões podiam atacá-los com foguetes e balas incendiárias. Isso tornava extremamente perigosas as missões dos observadores balonistas. Tanto os aliados quanto seus inimigos logo perceberam isso e passaram a utilizar paraquedas, o que só veio acontecer com as tripulações dos aviões próximo ao final da guerra. Na verdade, os pilotos aliados nunca usaram, pois do ponto de vista dos britânicos, os paraquedas poderiam induzir os pilotos a abandonar desnecessariamente as aeronaves. Quando um observador localizava um caça inimigo, logo avisava ao pessoal de terra. Se este começasse a atacar, ele pulava de paraquedas para salvar a vida. Logo depois, a tripulação de terra procurava puxar de volta o balão, antes que este pegasse fogo, enquanto a artilharia antiaérea tratava de afastar os caças. Todas as marinhas empregaram balões de observação durante a Primeira Guerra. Como o radar ainda não havia sido inventado, os navios tinham grande dificuldade em saber o que se passava ao longe. O balão de observação resolvia em parte o problema, mas tinha suas limitações. Levava-se muito tempo para inflá-lo e erguê-lo. Além disso, os balões não podiam ser usados durante o mau tempo, por razões óbvias, nem quando o navio estava em ação. Todas as marinhas de guerra logo compreenderam que precisavam de algo mais para aumentar o ângulo de visão. Duas soluções foram sugeridas, ambas com aviões. A primeira decorreu de uma experiência realizada pelo piloto americano Eugene Ely, que em novembro de 1910 conseguiu decolar com sucesso seu biplano Curtiss, a partir de uma plataforma especialmente construída no cruzador americano Birmingham. Os britânicos realizaram experiências semelhantes utilizando um hidroavião S-27. Mas em 1914, todas as marinhas acharam melhor usar esse tipo de avião, que podia decolar e aterrissar na água, do que explorar a ideia de aviões capazes de aterrissar e decolar do próprio navio. Aqui vemos um hidroavião russo entrando em atividade. O problema, então, era como transportar e operar hidroaviões em pleno mar. Os russos experimentaram rebocá-los com o navio, mas isso só era possível no bom tempo. Já os alemães contentaram-se em fazê-los decolar a partir de rampas de lançamento de estaleiros, uma vez que sua frota de alto mar raramente ousava deixar o porto, e mesmo assim, só no Mar do Norte. Os hidroaviões foram usados para outras missões além de reconhecimento, como mostra esta estranha cena.
Coube à Marinha Real Britânica a solução do problema. Os britânicos adaptaram seu antigo cruzador Hermes para operar com hidroaviões. Depois fizeram o mesmo com o transatlântico Campania, que vemos aqui, adaptado para conduzir nada menos que 11 aviões. Mas era uma trabalheira prepará-los para voar. Equipados com rodas ajustadas aos flutuadores, esses aviões podiam decolar do convés. Na volta, o avião podia aterrissar ao lado do navio e depois ser içado para bordo, outro processo muito trabalhoso. Essa possibilidade de dobrar as asas dos hidroaviões foi extremamente útil devido ao espaço limitado do hangar do navio. Mas 3 navios, todos utilizados anteriormente na travessia do Canal da Mancha, foram adaptados no início da guerra para servir como porta-aviões. Um deles foi o Engadine, que vemos aqui. Ele podia carregar 3 e depois 4 hidroaviões. Inicialmente, sua capacidade era muito limitada, mas após as grandes modificações de 1915, o navio mostrou-se mais eficiente. Foi um dos seus aviões que primeiro viu a frota alemã oceânica no mar, pouco antes da grande batalha naval da Jutlândia, no último dia de maio de 1916. Infelizmente, o piloto não conseguiu transmitir suas observações para a Grande Armada. Mas os primitivos porta-aviões não dispunham de espaço suficiente no convés para permitir decolagens, de forma que os hidroaviões tinham que primeiro ser içados para a água. Mas para o reconhecimento marítimo de longo alcance, a solução ideal foi o dirigível. E no início da guerra, essa foi a principal tarefa do Zeppelin alemão. Os porta-aviões também começaram a ser equipados com um único hidroavião para aumentar a capacidade de reconhecimento da frota. Os britânicos também desenvolveram aviões bombardeiros, que transportavam torpedos para uso contra navios. O poderio aéreo começou a ser usado contra submarinos desde o início da guerra. O robusto hidroavião Short foi inicialmente a principal arma aérea antissubmarina britânica. Podia ser carregado com bombas, utilizadas não somente para atacar os próprios submarinos, mas também suas bases. A primeira operação desse tipo foi realizada pelo Serviço Aéreo da Real Armada Britânica, em 1914, quando seus aviões atacaram com bombas uma suposta base de submarinos alemães na Antuérpia.
Quando os submarinos começaram a atacar navios mercantes no início de 1915, os oficiais compreenderam a necessidade de novas providências. Como o hidroavião não tinha a resistência necessária para missões contra submarinos, havia necessidade de outros meios. Uma solução proposta foi o bote voador, oposto ao hidroavião. O pioneiro desse tipo de aeronave foi o projetista americano Glenn Curtiss. Em 1916, o comandante de ala porte, aqui visto com a correia de relógio, que dirigia a base do Serviço Aéreo da Marinha Real em Felixstowe, na costa oriental da Inglaterra, adaptou o bote voador americano H-12 de Curtiss para a guerra anti-submarina. Reforçou-lhe o casco, dotou-o de 7 metralhadoras e 2 bombas de 105 quilos e proporcionou-lhe uma autonomia de voo de 6 horas. Sua primeira operação bem-sucedida ocorreu em maio de 1917, quando conseguiu afundar um submarino alemão com uma bomba. O bote voador de Port e depois os botes voadores F-2 e F-5 também derrubaram 2 zeppelins em águas territoriais alemãs, o que levou os alemães a reforçar sua aviação naval, suscitando grande número de combates entre aviões navais. Outra solução foi o avião não rígido. O almirantado britânico apresentou então o SS, sigla que significa Submarine Searching, ou seja, avião caça submarinos. Aqui vemos um SS sendo preparado e lançado. Dotado de um motor Rolls-Royce Hawk de 75 cavalos, o SS podia alcançar uma velocidade de 46 milhas por hora. A tubulação acima da hélice destinava-se a canalizar o ar para dentro da carenagem e, assim, manter sua pressão interna. Esses botes voadores americanos mostraram uma surpreendente manobrabilidade no ar. Outro tipo de dirigível usado pelos britânicos foi o Coastal Star Class, mais amplo. Sua gôndola baseou-se na fuselagem do avião BE-2C. No final da guerra, essas aeronaves já podiam permanecer no ar por mais de 48 horas e estavam equipadas com rádio e bombas. Inventou-se também um método de içar pessoas de navios para a aeronave, técnica hoje utilizada pelos helicópteros em missões de resgate. Embora essas aeronaves fossem equipadas com metralhadoras e bombas, na prática sua instabilidade no ar dificultava a pontaria para atingir um alvo específico, por exemplo, um submarino. Sua tática era operar bem próximo aos navios de superfície e orientá-los para atingir o alvo. Os britânicos dedicaram-se ao desenvolvimento de um porta-aviões que permitisse pousos e decolagens do convés. Inicialmente utilizaram o hidroavião dotado de rodas nos flutuadores para examinar a possibilidade de um convés capaz de permitir que o avião atingisse a velocidade de voo necessária à decolagem antes de chegar ao fim da plataforma. Mas as aterrissagens não foram possíveis até encontrar um avião com uma distância mínima de pouso e decolagem. A solução foi alcançada no final de 1916, com a entrada em operação do Sopwith Pup. Esse caça baseado em terra
gozava de tal versatilidade que os couraçados e cruzadores da Marinha Real podiam lançá-los de pistas de tábuas improvisadas, colocadas ao longo dos canhões de cada torre. As pistas poderiam ser montadas e desmontadas rapidamente. No final da guerra, pelo menos 100 Sopwith Pups estavam sendo usados dessa forma altamente inventiva. Eles eram espetacularmente hábeis para derrubar Zeppelins, e sua primeira missão de sucesso ocorreu em agosto de 1917, quando um Pup decolou do cruzador HMS Yarmouth, que escoltava navios lança-minas na costa da Holanda, interceptou o Zeppelin L-23 e rapidamente o reduziu a chamas. Mas não houve forma de fazê-los aterrissar nestas pistas improvisadas. Naturalmente, era relativamente fácil recolher os hidroaviões içando-os para bordo, e a tripulação foi ficando cada vez mais hábil nessa tarefa. Para os aviões baseados em terra, era mais difícil. Foi preciso adaptar flutuadores para mantê-los na superfície da água, enquanto preparavam-se para içá-los. Mas muitas vezes essa operação falhava e o avião, mesmo içado a bordo, não tinha mais condições de voo. Mas em agosto de 1917 houve um avanço. Um Sopwith Pup conseguiu aterrissar com sucesso no HMS Furious, um cruzador que fora adaptado para porta-aviões por meio de um convés de voo construído à frente do passadiço. Foi preciso muito cuidado, pois tanto o passadiço como as chaminés estavam localizadas a meia nau, o que restringia perigosamente a área de aterrissagem. Infelizmente, 5 dias depois, o piloto comandante Dunning morreu ao tentar essa mesma manobra. Outra tentativa para facilitar a aterrissagem foi adaptar esquis aos aviões. Mas os esquis também não reduziram muito o risco. O Furious depois recebeu um convés de voo do comprimento do navio. Isso o transformou no primeiro porta-aviões moderno. No final de 1918, o poderio aeronaval mostrou sua capacidade de influência na guerra marítima. As ideias já existiam. Faltava apenas que a tecnologia aérea e naval evoluísse. A Primeira Grande Guerra mostrou também a força aérea em outro papel, independente das forças marítima e terrestre. Nas primeiras semanas da guerra, os aviões atacaram alvos além das linhas inimigas com bombas primitivas. Então, em 30 de agosto de 1914, um avião de reconhecimento alemão de 2 lugares, um Rumpler Taube, lançou 5 pequenas bombas sobre Paris, matando uma mulher e ferindo 2 outras pessoas. Essa ação poderia ser considerada ilegal, uma vez que a Declaração de Haia, de 1899, proibia o lançamento de qualquer tipo de projétil de um veículo aéreo. Mas isso foi antes da aeronave motorizada, e os países mais importantes recusaram-se a ratificar essa proibição. Em janeiro de 1915, o Kaiser autorizou ataques de Zeppelins contra instalações militares e navais britânicas. Nesse mesmo mês, foi realizado o primeiro ataque, por 2 Zeppelins, matando 4 e ferindo 16 civis na costa da Inglaterra. Mas não foi intencional. Os Zeppelins voltaram a atuar somente em abril. A essa altura, estavam operando na Bélgica. Outros como esse, que sobrevoava Varsóvia, atacaram alvos na Polônia,
em apoio à ofensiva alemã da primavera e do verão contra os russos. Os Zeppelins atacaram Londres pela primeira vez na última noite de maio de 1915 e mataram 7 pessoas. Começou-se então a preparar uma incipiente defesa aérea, alguns canhões e faróis, e o blackout da cidade, mas de pouca valia. Mesmo assim, uma semana depois, ocorria a primeira vitória de um avião contra um Zeppelin, quando o avião do Real Serviço Aéreo Naval interceptou o LZ-37 sobre a Bélgica, voou acima dele e despejou bombas. Novos ataques de Zeppelins ocorreram durante 1916, mas agora as defesas antiaéreas britânicas tinham se aperfeiçoado. Elas aumentaram o número de aeronaves abatidas e os ataques finalmente cessaram. Enquanto isso, os italianos procuravam desenvolver bombas de longo alcance. Bombas do tipo Caproni, como a que vemos aqui, foram lançadas por cima dos Alpes para atingir alvos na Áustria, especialmente o porto de Pola, no Mar Adriático. Os russos, por sua vez, já possuíam um potente bombardeiro em 1914, o Ilya Muromets, de 4 motores, projetado por Igor Sikorsky, que depois seria um dos pioneiros do helicóptero. Os alemães também construíram bombardeiros de longo alcance e, em maio de 1917, começaram a atacar a Inglaterra de dia, a partir de suas bases na Bélgica. Aqui vemos o bombardeiro Staaken, que era capaz de carregar 2 toneladas de bombas, o maior avião a ser produzido em série durante a guerra. Mas foram os pequenos bombardeiros Gotha que realizaram os primeiros ataques. Capazes de voar a uma velocidade de 87 milhas por hora com uma carga de bombas de 450 quilos, eles atacaram Londres 2 vezes em junho de 1917, matando 200 civis e ferindo muitos outros. A população entrou em pânico. Houve quase uma revolta popular em uma das áreas mais pobres de Londres, o East End, e os operários das fábricas de munições recusaram-se a comparecer ao trabalho. 2 esquadrões de caças foram trazidos da França para ajudar a combater a nova ameaça. Além disso, criou-se uma comissão, presidida pelo general sul-africano Jan Smuts, a fim de sugerir soluções para neutralizar a nova ameaça. Dentre elas, foguetes e outras técnicas para avisar a população da iminência de novos ataques. Foram criados novos esquadrões de caça de defesa, que vieram integrar-se à artilharia antiaérea e aos novos sistemas de alarme. Tudo foi feito às pressas, mas forçou os alemães a voltarem a atacar à noite, como já haviam feito com seus Zeppelins. Na primavera seguinte, as defesas começaram a mostrar-se eficientes. No último ataque contra Londres, ocorrido em maio de 1918, foram abatidos 6 bombardeiros. Mesmo assim, um piloto americano observou: para eles não importa que alvo estão atingindo, desde que consigam amedrontar a população civil. O povo quer a paz e a deseja ardentemente. O desejo de retaliação pelos ataques contra Londres durante o verão de 1917 foi intenso.
E no outono seguinte, foram enviados bombardeiros à França para iniciarem ataques sobre alvos na Alemanha. Entre eles estava o gigantesco bombardeiro Handley Page, construído para o Real Serviço Aéreo Naval para atacar as bases de Zeppelins. Foram selecionados alvos industriais do sudoeste da Alemanha, mas as condições atmosféricas só permitiram alguns ataques durante o inverno. Mas eles se intensificaram em 1918, quando a força foi ampliada. No final da Primeira Grande Guerra, os bombardeiros deixaram no ar uma pergunta: seria possível a Força Aérea, no futuro, vencer as guerras sozinha, atacando a disposição de luta do inimigo? O mundo teve de esperar 25 anos até ter uma resposta clara a essa pergunta.